Olá, eu me chamo Tainá Halim Máximo, sou aluna da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do curso de graduação em Letras Português e Espanhol e suas respectivas literaturas, e hoje eu estou aqui na CEMIC para falar um pouco mais sobre o projeto de iniciação científica do qual eu sou bolsista voluntária. Bom, o projeto ele se chama Traduzir e Repensar o Cânone e ele é orientado pelo professor e doutor Wagner Monteiro Pereira. O projeto ele busca, por meio da tradução, repensar o cânone literário e, com isso, resgatar autores e obras que por muito tempo permaneceram à margem da literatura de suas respectivas épocas. Outra configuração do projeto é pensar o papel dos tradutores brasileiros no processo de problematização de um cânone literário. E aí é pertinente e relevante a gente considerar o horizonte dos tradutores, né? Tendo em vista que as traduções elas são realizadas na América Latina do século XXI. Então, como que nós vamos conseguir transpor algumas literaturas do século XVII, século XIX, para leitores do século XXI? Levando essa discussão um pouco para um lado mais pessoal e específico, eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa. Eu trabalho com a autora Emília Pardo Bazan, já vai fazer mais de 1 ano, 2 anos, e essa autora é uma autora espanhola do século XIX, ela fez parte, né, do realismo espanhol, dividiu esse movimento com autores como Benito Pérez Galdós e Leopoldo Clarín, e, na verdade, ela é uma autora que é muito conhecida por suas produções. Então, ela escreveu novelas, né, as novelas Insolación e Los Pasos de Ulloa, que tem suas traduções para o inglês, né? Então, assim, ao verificar a maior parte das suas novelas, seus romances, a gente consegue encontrar traduções para o inglês e não para o português, o que para nós brasileiros, leitores brasileiros, eu considero que seja de extrema relevância a leitura de suas obras, visto que ela aborda muitas questões de críticas sociais que aconteciam no século XIX e que refletem, né, acontecem hoje em dia, infelizmente, né? E traduzir é uma tarefa relevante e meticulosa, porque para a gente recuperar uma autora do século XIX e trazer toda a sua temática, né, toda a sua bagagem para leitores do século XXI, é bem um trabalho bem complexo e um trabalho árduo na realidade. E é importante também porque a gente tem que verificar alguns elementos de aspectos históricos, expressões idiomáticas, expressões da época, né? Além de questões vocabulares e sintáticas. Falando um pouco mais sobre o meu trabalho e explicando um pouco do projeto, a gente também conseguiu fazer leituras, né? Porque é um dos objetivos do nosso projeto é discutir teorias de tradução em paralelo aos nossos trabalhos individuais. Então, a gente conseguiu discutir textos como os ensaios, né, o de Derrida, Tradução, Testemunho e Autobiografia, a partir da visão ali de Márcio Seligman, o Traduzir e Remontar, a antologia Invenção do Objeto Traduzido, do Maurício Cardoso, e um texto que teve grande importância no meu processo de tradução, que foi o Feminismos e Tradução, apontamentos conceituais e metodológicos para os estudos feministas transnacionais de tradução, da Olga Castro e da Maria Laura Spoturno, que dialogam bastante com o trabalho que eu desenvolvo com a minha autora. Então, basicamente, a gente tem as discussões das teorias de tradução, a prática da tradução da minha autora e dos respectivos autores, a revisão e a discussão dessas traduções, porque é um processo de verificação do texto de chegada, do texto fonte, do texto de chegada, e todas essas nomenclaturas, e escrita de relatórios de pesquisas e questões que a gente identificou como problemas de tradução, hipóteses que a gente encontrou ao longo da tradução de um texto específico ou de outros textos. E por fim, aqui tem um fragmento da tradução no meu atual conto, que é o Cobardia, e que é um conto totalmente diferente dos outros que eu já traduzi. É um conto que possui diversas questões históricas e que são bem interessantes de traduzir. E por fim,